Está preparando um mapeamento do município. Eu vi o... Existe dotação orçamentária nisso para o ano que vem. Então, provavelmente, quando vocês fizerem a primeira reunião oficial, isso já deve ter algum empenho pronto. Já ia perguntar naquela reunião que a gente teve essa semana. O mapeamento é a base do início do trabalho legal para começar a fazer as coisas. Então, quer dizer, o que a gente fizer ainda precisa do nosso diálogo. É um mapeamento que muda muito sobre a cultura. Isso foi discutido no plano nacional de cultura. Todos os anos você vê falar sobre isso. Então, assim, o Zé Márcio está chegando daqui a pouquinho. Eu vou só... Na reunião anterior, o Marco levantou a necessidade do registro das reuniões, né? Do registro em áudio, vídeo. Aí eu procurei lá o Jornal da Comunidade Oeste, né? Que trabalha com o Pedro. O Pedro Franco. Para circular, o pessoal poder ver. Que, de certa forma, abraçou a ideia. Ele veio hoje porque meio que eu avisei em cima da hora. Vai fazer 25 anos esse jornal. Isso. Na próxima reunião ele deve estar, e que ele está fazendo o registro e está informando a comunidade. E eu até levantei com o Antônio da gente estar aproveitando esse espaço para estar divulgando as ações do Conselho e também estar fazendo convite dos artistas da região para a gente poder discutir mais. Falei para ele o seguinte, a gente não levar nas costas. E procurar o que? Abrir para os artistas, colocar quais são as dificuldades, quais são os pontos, os objetivos que querem ser alcançados. E dentro disso, os próprios artistas levantar 2 ou 3 propostas de solução, solucionáticas, para a gente trazer isso para o Conselho e a gente realmente representar a nossa regional. Porque não adianta eu representar a minha regional pela minha vivência cultural, o Antônio só pela dele, e aí nós estamos representando a regional e a gente não abriu isso. Então a gente parte para a comunidade, faz o convite, quem está lá e tal. E aí, como é que vai resolver? Não, a gente não vai resolver não. Agora a gente vai levantar junto com o grupo possibilidades de solução para a gente ir. Então, através do jornal, a gente vai procurar tá ligando a comunidade, o centro cultural. E eu creio que, pelo meu conhecimento, eu acho que a maioria das regionais tem esse jornal. Que também é interessante para o jornal estar fazendo essa leitura e essa divulgação. Só colocando um adendo. Nós estamos fazendo trabalho no centro cultural, mas não vou esquecer iniciativa privada não. Não é só centro cultural não. Tem outras casas de show, tem outros espaços. O jornal é uma iniciativa privada. Então é isso que a gente tem que entender também, senão a gente vai ficar procurando dar visibilidade. Uma ideia comunista num país capitalista. Como que a gente vai ter força se a gente não dá visibilidade para o Conselho? Gente, olha sem só. dúvida. Então, uma coisa que eu queria... Infelizmente a gente não vai ter aqui o Data Show. O Data Show, né? Com problemas técnicos. Mas a gente tem um quadro que é bastante... Mas nós vamos cobrar depois. Vamos falar com o Dadá. Chegou lá, viu, filho? Acontece. Com mais frequência que a gente queria. Conferência Municipal de Cultura, teve cerca de 500 pessoas participando. 500 pessoas que abriram o quórum, da conferência. Isso significa 0,022% da população de Belo Horizonte. Repete. 0,022% da população de Belo Horizonte. Então, assim, esse é um dado bastante dramático, se a gente for pensar assim. Até a questão que você acabou de colocar, né? Eu fui eleito por 7 pessoas. Assim, nós temos um problema grave de participação, ou de falta dela. Se eu começar a ter essa denominação de político, a vontade de rapar, porque eu tenho um constrangimento quanto a isso. Muito. É isso aí, velho. O detalhe é o seguinte: precisa-se de um argumento forte para convocar os artistas, tá? Mas não é o argumento coletivo, é o individual, para cada um.
muito embora todos queiram a mesma coisa, que é a felicidade através da cultura, tem a individualidade de cada um. O que eu, enquanto conselheiro, posso dizer em relação ao conselho para o artista? Qual vai ser o interesse para que ele ingresse aqui? Lembrando que todo mundo está pensando na questão dele executar o que ele faz. E tem que ser fomentado para isso, como princípio. Depois de ter a oportunidade, ele segue a vida sozinho no mercado. É isso. Lembrando que não é uma carência minha, porque eu sigo a vida sozinho no mercado, nem do Estado eu preciso. Nem do Estado eu preciso. Mas eu sei que muitas pessoas precisam do Estado e deixarão de fazer cultura e serão frustrados. Se tornarão até usuários de droga. Simples assim. Qual que é a proposta? Vamos fazer isto. O Conselho Municipal de Cultura vai trabalhar nisto para a questão individual do artista, para que ele faça. É só isso. Vou ficar calado até o final. Aqui a gente tem em particular, dentro disso que você falou, só um minuto. Desses mais de 500, que foram mais de 500, pouco mais de 500 pessoas que estavam lá. Os artistas eram minoria, drasticamente. Porque parece que o que vem acontecendo nos últimos tempos tem sensibilizado a população em geral mais do que os artistas em si. Então, assim, daquelas criaturas ali, você está falando de 7 pessoas, né? Eu fui eleito delegado representando os trabalhadores da cultura. Mas assim, eu é porque sei o que eu estava fazendo, blá blá, mas falado cá entre nós tinha uma dúzia de criaturas. A dúzia de criaturas definiu. Votaram. É uma coisa interessante, quando você chega numa questão dessa, por quê? Que quando se quer mobilizar, tem tanto recurso para televisão. Eu estou questionando isso porque é o seguinte, houve um questionamento no dia que nós fomos eleitos lá no Colégio Marconi. Por que não houve? Chamadinha, a Globo adora apoiar, as outras TVs teremos uma eleição para o Conselho Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Rapidinho, falando, completando o que você disse, as duas questões das outras reuniões foi essa coisa da mobilização estrutural, em detalhes, e da assessoria de imprensa urgente, rápido sobre nós, porque a questão fundamental da mobilização é o que você acabou de falar, as pessoas, a propaganda, mas uma assessoria nossa que está desse nível para ter relação com todos os setores da imprensa. Lógico, vai ser muito bem aceito, trabalhei muito tempo também com assessoria, esse espaço é democrático, obrigatório, a questão é só a gente escolher quem vai ser, que a gente chegou a escolher, e meter bala. No primeiro dia lá da eleição eu estava pensando, eu participo, eu penso disso. Você conhece o pessoal da Árvore de Comunicação, Rafael? Rafael trabalhou FIT, está trabalhando FIC, ele não fechou com o Salão do Livro porque a gente não teve recurso para pagar, mas ele trabalha com projetos culturais, trabalhando na exposição do Tomiotaki. Conversar com ele entra numa parceria como essa. Só Mas sabe o que ele ia falar? Voltando um pouquinho aqui com relação à força, eu achei bacana, mas existe um fator que ainda eu tenho percebido, embora num tempo de comparecer às anteriores, que chama-se lei. Ninguém ainda parou para pensar na lei. Como eu posso chegar e dizer para alguém, olha, o conselho vai fazer isso, se não tiver um respaldo legal? Não tem como. Então eu posso prometer, por exemplo, vou reunir um grupo de artistas, vou dizer, olha, o conselho vai fazer isso e isso. Tá. A primeira pergunta é, tem amparo legal para isso? Só após o regimento. Então eu penso que só após. Assim, quando o conselho for empossar, né, já vai ter ciência das atribuições. Aí tem como você dizer, com conhecimento de causa, que eu posso fazer isso e aquilo. Dentro da Constituição, né, que é soberana. Caso contrário, eu creio que sem chance. Não tem como. Porque as atribuições do Conselho, na lei de 2007, elas são claras. Assim, a principal função do Conselho é colaborar com a Fundação na convocação, realização e execução da Conferência Municipal de Cultura. Que a Conferência Municipal de Cultura é o órgão principal. O Conselho se reporta à Conferência. Então, assim,
O conselho é que vai ser esse espaço para discutir a formulação das políticas públicas, blá, blá, blá. Só que a última instância desse processo todo é a conferência. Então, assim, a função principal do conselho é ser a representação da sociedade civil. Então, assim, sociedade civil junto com o poder executivo, definindo prioridades, diretrizes, blá, 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 baseados em uma estrutura mínima que leve à conferência. Então, assim, a conferência, pelo caráter amplo dela, abre a possibilidade de participação das pessoas. Essas 500 pessoas, como que elas foram selecionadas? A pessoa, ela só se inscrevia. Então, assim, a conferência, por isso ela é considerada o espaço de mais ampla participação, porque a pessoa se inscreve. Qualquer pessoa... Mas como vai ter a divulgação? Foram os que apareceram. Mais de 800 se inscreveram. 500 apareceram na abertura. Por isso que eu volto na questão, não sei quem começou, eu lembrei. Por isso que eu falo que essa questão de começarmos a nos reunir vai reforçar exatamente essa participação. A reunião, ela independe, as reuniões informais, elas independem de convocação. Por isso, a primeira prioridade votada na segunda Conferência Municipal de Cultura era criar e manter fóruns culturais permanentes para dar continuidade às reflexões oriundas das conferências. Então, assim, esses fóruns culturais permanentes, eles independem de convocação. Então, assim, nós nos organizamos. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês em uma coisa que é informal. Oficialmente ela não existe. Para o poder público ela não existe. Mas assim, vai. É um direito. Eu posso me juntar na casa de alguém. Essa meta, 10% desse número aí vai ser usado do pessoal de gerador. Concordo. Eu acho que a gente precisa mesmo estabelecer isso aqui. Saber que assim, é grave. Eu quase chorei quando eu vi a convocação da eleição. Desde que hora que eu falei? Não, a minha meta, garanto que vai ter pelo menos 10% desse número aí da literatura. Reunir com a turma e levar escritor, levar leitor. Eu vou te ajudar, viu? Eu vou te ajudar. Com esse poeta, escritor demais. Leva uns 30, 40 comigo. Todo poeta é leitor e a maioria dos leitores assíduos tem condição de serem poetas. O exemplo É isso mesmo. É isso mesmo. E conta comigo. Vou te apoiar nessa. Não, eu sei que 30 artistas, 30 escritores eu levo. Então nós vamos chegar. A gente pode seguir o exemplo do Nova Cena que está tomando. Qual vai falar? 40 é seu, 40 é meu. Garanto 40. Olha aqui, olha só, antes do Zé Essas segunda ideias são mensagem as que está mais chegando, boas. é importante a gente lembrar que as conferências têm como objetivo principal mobilizar a sociedade como um todo. Como a gente terminou falando no primeiro encontro, as donas de casa, os vizinhos, empresários, funcionários empresários, o padeiro, toda a sociedade deveria participar dessas discussões. O particular é que o Estado brasileiro sempre tratou um certo grupo como assim, bom, então assim, essas são as artes reconhecidas e em cima delas é que eu vou organizar o que eu penso sobre política de cultura. Nos últimos 9 anos nós tivemos uma reversão, mas uma reversão para o outro extremo oposto, que é uma preocupação somente com o universo da Noção de miséria que eles gostam. da cultura geral, da população, o popular e tudo mais. E não, por exemplo, nas 48 metas do Plano Nacional de Cultura, não tem uma delas que seja direcionada ao artista profissional, por exemplo. Então, assim, nós temos que equilibrar uma preocupação com o artista, que é considerado a criatura mais importante do processo de economia da cultura, blá, 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 sem esquecer que eu tenho todo um universo do cidadão comum, que também tem lá suas práticas culturais, independente dele ser ou não artista. Então, esse universo da criatividade é que é importante pensar. O artista, ele é importante porque ele fomenta essa capacidade criativa das pessoas.
Então, pensar na conferência é pensar na sociedade como um todo. Até o cara, como eu comentei com vocês da primeira conferência municipal de cultura, que estava oferecendo o relógio do sol, o relógio atômico dela. Como é que era o nome do relógio do cara? Relógio solar. Relógio solar. E assim, aquele espaço das pré-conferências, que não aconteceram agora, da última vez, é um espaço bom da pessoa falar o que ela quer. Não é o cara de voador, não. Não, esse é outro. Esse é outro. Esse cara... Nem todo mundo viu não, Marcos. Nem todo mundo viu não. Nós aqui estamos discutindo uma questão de participação popular. Nós estamos falando em conferência, conselho em cultura, inclusão e fomento. Os representantes do povo, quantos estavam aí nesses 500? Quantos desses 500 eram vereadores? Só o senhor Arnaldo. Quantos eram deputados que pelo menos foram lá para ver o que o povo fazia? Escolhe o resultado através das pessoas. Porque, olha, nessas conferências, nesse mundo, as pessoas que foram convocadas, as que foram pessoas que foram levadas por políticos, por pessoas engajadas no movimento político. Artista, pelo menos da minha região, eu não vi nenhum artista. Só, pelo menos assim, que eu, de antemão, não veio artista. É população engajada politicamente ligada a partido. Assessor, né? Isso. O que se vê em conferência é isso. Não se vê artista, não se vê pessoas. É bom a gente entender uma coisa aqui, ó. De articulação, de mobilização, de um bate-papo, de uma troca de ideias. Agora, artista, no geral, tem que perder o medo. O que está acontecendo na cultura é o medo. Não quero mexer com política, não quero mexer. Tem que perder o medo e tem que tomar conta. Porque quem sabe onde o calo está apertando é quem faz a cultura. Não é o cara que o político, você vai ganhar lanchinho e vai lá no ônibus, né? pô. Porque tu não tem que fazer muita volta, tem que ir direto no Aqui não é por nada não, vocês estão falando assim, tem, como é que chama? Cadastro. Tá aqui, ó, para não me deixar mentir. Lá na Assembleia, eu falei, o prazo para poder dar ideias e ler lá o Plano Nacional de Cultura é dia tal. Onde que isso foi divulgado? Fiz um apelo lá para o Estado, para o município e para a União. Use os cadastros dos proponentes de projetos culturais. Manda isso. Eu não recebi nada nem do Estado, nem da União, nem do município. Pois é, olha, o meu cadastro está lá nos 3. Tem que entender uma coisa bacana para a gente aproveitar muito bem nosso tempo. Nosso tempo é precioso. Então, cada um sabe como tratar dessas circunstâncias, mas da seguinte forma: certas coisas a gente muda a longo prazo. São questões que a gente vai ter como prioridade para falar nas nossas reuniões. Certas coisas vão ser a curto prazo e médio prazo. Então, discutir questões, por exemplo, como essa, são importantíssimas. Mas a gente tem que ter o bom senso de saber, assim, como que a longo prazo a gente muda a situação dessa. É generalizado, a gente já falou isso, falei isso para o Silvano várias vezes, que a estrutura política ela usa o limite de divulgação para poder fazer o tipo de coisa, não é nada contra a lei. Por exemplo, um mês vai ter eleição, divulga 20 dias. Pela lei, bacana é isso. Então é isso que acontece. Nós vamos mudar isso nunca. Lei a gente não muda, é muito rápido, mas muda com mobilização. Então a gente botar na cabeça, nas nossas reuniões, discutir o que é prioridade, essas, não que esteja errado, mas a cada dia que passa nós vamos ter mais informação, mais entrosamento, mais responsabilidade e mais rapidez. Não quer dizer que uma coisa não se desfala a outra também. Porque tem aquela questão de polemizar determinadas coisas, nós vamos perder o nosso precioso tempo de conselheiro. Entendeu? Por isso que a reunião informal, fora os estudos e com pauta e tudo, é bacana. Porque você vai falar seu ponto de vista, eu vou falar o meu e o seu durante horas. Nós vamos conversar sobre isso. Mas é bom a gente ter essa consciência. Por exemplo, pode estudar. O tema da matéria de literatura hoje é a possibilidade de limitações do conselho. Esse que é o tema. Aí já deu para chegar a uma conclusão, fica atento. É com o quê? Com o regimento interno, é com o quê? É com o dia da posse, é com o quê? Para depois a gente não fazer a mesma pergunta sobre aquilo que você não leu no e-mail. Ou aquilo que você achou que poderia ser, mas você viajou para você esqueceu. Entendeu? Nada contra. O tema da sua aula, Paulo, é a possibilidade de limitações do conselho, né? Que ele falou aí. Então é isso, viu, gente? Ele é que é o chefão, né? Certo.
O patrão. Gente, aproveitar que a Mônica está aqui, gente, ela é a responsável pelo Centro Cultural, Padre. Linda Mônica, conheço há muito tempo também, gente fina. Mônica, orçamento participativo desse Centro Cultural? Ele é o do orçamento? Ele saiu do orçamento? Obra do orçamento. Eu gosto de afirmar isso, pra vocês saberem, que é demanda da população. Né? E a Mônica é conhecida de muitos anos, gente fina mesmo. Tá gostando, José? Tá chegando aí, ela deve estar assustando aí. O pessoal tá, ó. Foi? Tá. Então a gente pega um pouco, né, gente? Toma conta aqui, por favor. Tá ligado já? Então, pode ir. Gente, então, para aproveitar uma troca de garantia da marca, a gente chegou de viagem, agora ele praticamente direto para cá. A gente trabalha junto no Observatório da Diversidade Cultural, ele é coordenador do Observatório. O Zé é uma figura das antigas na gestão da coisa pública. O professor Datajô estava aí. Cadê? Aí, só que eu não sabia, porque eu não sabia que tinha falado com a gente que estava aí. É? Aí, Datajô. Estou falando pra gente ir para outra sala, que é mais confortável, a iluminação é melhor. Vamos pra lá então. Eu tô mais disposta. Então desliga. Eu bati na minha mãe quando era menino, né? Vamos lá. Como diz o Ricardo Evangelista, você fala assim, já foi Cristo. É. Você quer que eu compre desse tamanho? Ué, se não for isso aqui. Já tava aí, eu não tava sabendo. O artista não ganha mais CNPJ. Mas sim, de fato, mas você não sabe que é. O melhor é o Só não sabia. Quando a entidade está sincronizada emocionalmente e tal, vamos ver se ele está. O que acontece é uma. Justamente aqui. Você está preparado. Isso aqui, não é da Tachô. Não. Ô, Marcos, você que conhece. Todos os passos. Tomate que eu tenho aqui. Seria bom, né? Você tinha em um monte de lugar. É uma coisa tomate, né, cara? Opa, burra não, eu acho. Então, enquanto vem ali com o Data Show e outras coisas, o Fórum Democrático que a Assembleia Legislativa promoveu no início do ano teve um capítulo específico sobre cultura, né? A ideia era como orientar os trabalhos legislativos em Minas Gerais para que a gente tivesse todas as áreas com programas específicos de desenvolvimento. Né? Então o Zé Márcio participou da mesa que tratou do tema cultura, e algumas das definições desse documento eu acho que são bastante importantes para nós, são bastante interessantes para nós, e valeria a pena a leitura desse documento para todo mundo. Não é muita coisa, são acho que 35, 40 páginas. E uma das questões que o Zé coloca nas reflexões, né, que serviram tanto para os parlamentares quanto para a sociedade que participou, era: vocês já imaginaram se a gente só tivesse aula, né, uma sala de aula só abrisse, a gente só tivesse aula se uma empresa patrocinasse? Vocês já imaginaram se um hospital só abrisse, o médico só fosse trabalhar se aquele
hospital fosse patrocinado. Então essa sala de operações é patrocinada pelo hospital. Então é a gente pensar um pouco melhor em qual é a função da coisa pública, né? E me parece que o principal desafio que a gente tem é avançar nas conquistas que a gente teve na cidade nesses anos todos, fortalecer o papel do artista profissional, sim, e na mesma medida fortalecer o papel do cidadão comum, assim, que não é artista, na definição das políticas culturais, que não sejam de gabinete, né, como uma coisa absurda. Um militante de partido, ele trabalha numa secretaria qualquer, ele nem faz nada, né? Eu sei disso. Nós sabemos disso. Não faz nada, ele só trabalha porque é um cargo político, ele vai ganhar votos lá, podridão. Já o artista trabalha, ele não é partidário e não ganha nada. Pessoal, uma dúvida. Essas coisas estão acontecendo aqui nesse município, estão acontecendo em todos os municípios do Brasil? Aí, ó. Mas deveriam? é obrigatório. Pela Constituição, sim. Pela Constituição, sim. Mas nem sempre é exatamente a Constituição está bombando, nunca vai ser. O Conselho também ele tem a função constitucional de auditoria. Mas nem sempre é a função de auditoria, né? Pelo menos como ela deveria ser feita, né? Inclusive, cada cidadão tem o direito de saber cada centavo que é gasto e prestação de contas do Estado, mas as pessoas não procuram saber, cara. A forma que é usada no seu imposto que você paga. Nós devemos informar, nós temos armas para informar. Pois é, mas tem um tempo de chegar lá e o problema é que é uma questão cultural. E futebol do alienato de pessoas. Futebol da minha aliena. Pane E a única opinião de orçamento de rádio também com a segurança. Vamos lá. Você tem que ficar parando as pessoas. Gente, esse é o marco. A segurança fechou. A hora que ele lá vai chegar lá, vai demorar 3 anos para entrar na rua. Tem sede disso. Ô Aníbal, você me dá mais um do Lanterna Verde? Só mais um? Dá pro meu irmão, ele é fanático com Lanterna Verde. Agora aqui, ó, fanático, estou comentando aqui, fecharam a serraria, estou comprando um fluxo de entrada, não cabe mais ninguém lá dentro. Ah, sério? Paradinho. Você tá brincando? Todos os setores. Sério? Desse aí, ó. Pô, então é esse fenômeno, então, assim. R$1 milhão em mídia, né? Tem a nossa visão de mídia. Mas como a gente, ó, Aquele Aníbal. negócio da assessoria de comunicação. Mas é pra mim. O caminho das pedras. Ele mesmo está pensando em plano. É? Eu só não gosto
Vamos? Quer virar? Não dá. Bota aí. Lógico. Antes de pensar esse tipo de imprensa, tem que pensar Os nossos encontros, a nossa eleição, nada disso foi divulgado. Só Jesus. Coisa. Vou chamar o João. Mano, e quando teve Palácio das Artes, fez o que organizou também? Palácio das Artes, você organizou? Eu cuidava da parte só de dentro. 6 ou 7 da atividade. No Palácio das Artes.